Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de Lei da Gravitação Universal de Newton. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra. Considere algumas condições que poderiam corresponder a esses satélites. Primeiro, ter o mesmo período de cerca de 24 horas. Segundo, ter aproximadamente a mesma massa. Terceiro, estar aproximadamente à mesma altitude. Quarto, manter-se em plano que contenha o círculo do equador terrestre. O conjunto de todas as condições a que os satélites em órbita geoestacionária devem necessariamente obedecer corresponde a... Então, quando a gente fala em satélite geoestacionário, a gente tem que lembrar que o satélite geoestacionário ele vai realizar seu movimento orbital em um período igual ao da rotação da Terra, ou seja, em 24 horas, aproximadamente, né? E por isso que quando você olha um satélite em órbita, ele vai estar parado em relação a você que está na superfície da Terra. Beleza? A gente pode dizer o seguinte: para a gente determinar a velocidade orbital de um satélite, a gente diz que a força que o satélite é atraído pela Terra é a mesma força que a Terra atrai o satélite. A gente chama essa força de força gravitacional. Como o satélite ele vai descrever um movimento aproximadamente circular, a gente pode dizer que a força centrípeta vai ser igual à força gravitacional. E aí, o que acontece? Como a força centrípeta é massa velocidade ao quadrado divididos por raio, e a força gravitacional é G, que é a constante universal, né, da gravitação universal, massa da Terra, massa do satélite, raio ao quadrado. O raio, né, só para ilustrar, é a distância do centro da Terra ao centro do satélite. E aí o que acontece? Como a massa do satélite ela é igual dos dois lados, a gente cancela. E com isso a gente tem que a velocidade do satélite geoestacionário, ou velocidade orbital, é a raiz quadrada de constante gravitacional, massa do planeta pela distância ao quadrado, certo? E aí, se a gente for pensar aqui nas alternativas, a primeira diz assim, que para o satélite ser geoestacionário, ela tem que ter o mesmo período, né? Ou seja, cerca de 24 horas, está verdadeiro, porque a gente sabe que ela vai ter um período igual ao período de rotação da Terra. Beleza? Ela vai ter aproximadamente a mesma massa. Cara, a gente acabou de ver, né, que a massa do satélite não vai influenciar na velocidade orbital do satélite. Está aproximadamente a mesma altitude. Verdadeiro, porque a velocidade orbital ela depende do raio. Então, se eu mantiver a mesma altitude, eu vou ter a mesma velocidade orbital. E agora, manter-se em um plano que contenha o círculo do equador terrestre. Também é verdadeiro, porque se a gente for basear, né, a distância do equador, a gente vai ter aqui, né, a mesma distância até a superfície. E com isso, a gente vai ter aí a sua velocidade orbital constante, pois a altitude não vai variar, certo? E aí ele está perguntando aqui, o conjunto de todas as condições que o satélite em órbita geoestacionária deve estar necessariamente obedecer o quê? Ao 1, ao 3 e ao 4. 1, 3 e 4 está na letra C a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.